preto, né? Mas olha só. Está acostumado a ver usar preto. Eu entendi, mas olha só as cores, como são lindas. Olha laranja. Olha vermelho. Ontem eu estava com vermelho. Essa é a rosa. Olha verde. Fala aí, Lu. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Camila? Boa tarde, Mary. Estava fazendo um teste com ela para poder ver se a gente ia conseguir fazer. Mas ficou difícil a conexão com eles. Não sei. Vamos ver se vai. Se eles vão entrar. Ela é muito confortável. Carla. Para casa da Luciana vai qual? Não, eu vou levar tudo para casa dele. Você não pode entrar. Deixa eu ir embora antes que o Marco comece a falar que ele não está sacaneando ninguém, não. Aí eu vou vendo em casa. Ó, não perdi uma até hoje, sabia? Eu tô vendo, Luiz. Nenhuma até hoje. Gabriela, vai dar tudo certo, querida. Calma, calma nessa hora. Não adianta se desesperar porque não resolve nada. Eu estou desesperada. Não adianta não. Agora na TV. Vamos prazer te ver. Vai lá, Luiz. Tudo de bom, tá? Eu vou... Fica com Deus. É ruim a gente poder se beijar, né? Depois vai ser um negócio. É. E o sapatinho? O sapatinho fica aí, eu levo ele. Oi? O sapatinho. Eu não sei quem é. Cara, dá uma olhada pra mim quem é. Não, não fica aqui não. Pode... Dá uma olhada pra mim quem é Milonga Bergman. Vê se é ele. O que é? Milonga Bergman. Manda Tá, bom. Tá legal. Mas ficou legal. legal? Tchau, querida. Tchau. Ah, Milonga Bergman é ele. Tá. Ficou certinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Certinho. Ô, Gilson, eu já mandei já pro Milonga Bergman. Alô! Ah! Pelo amor de Ai, Deus! meu Deus! Ô, do céu. ô, Érico, ô, Gilson, boa tarde. Boa tarde, querido. Dá com calma, pode dar uma ajeitada direitinho, tá tranquilo. Vamos devagarzinho, que tá tudo dentro do... Vamos devagar. Oi, vê aí. Como é que tá agora, Gilda? Melhorou? Vê aí. Porque de vez em quando sai a conexão. Então, a gente está com os dois fones. No meu, Tira o teu. agora do Érico, eu estou vendo você, né? E... Tá vendo Agora, a gente? Vai, não, Marquinhos. qualquer coisa a gente dá um outro jeito aí, a gente vê o que a gente faz. Melhorou. Não importa. O que importa é que a gente está... Que bom revê-lo. Você tá ouvindo a gente? Estou ouvindo maravilhosamente bem, ótimo. Espera. Vou perguntar a galera aqui como é que tá. Tá ótimo. Tá excelente. Ai, Deus, que bom. Geusa não mudou graças a nada, tá bem. Tá ótima. Érico também, lá. Tá tudo tranquilo. Ô, Você tranquilo. também, você também. O mesmo charme de sempre. Deixa eu acertar aqui. acerta aí, pode acertar tranquilo. A mesma elegância. Ô, tem um monte de gente aí na live, deve estar morrendo de saudade. Todo mundo está aí, morrendo de saudade. Ele tá acertando aqui ainda um pouquinho. Pronto, agora tá tudo Agora bem. tá. Ah, para mim tá Tá um ótimo. pouco baixo, né? Tá baixo? Vê aí como é que tá para vocês. Você está escutando bem a gente? Estou Porque eu tô- escutando ótimo. É? Para mim tá, o som tá perfeito. Pô, Tá bom. primeiro quero agradecer a vocês por esse momento ímpar, né, com a gente aqui, sabe, do Rio de Janeiro, tem gente de Manaus aí, tem meu amigo Rader. Rader está trabalhando com o Tango também lá em Manaus. Um abraço, meu Nossa, querido. que bom. Tem gente aí de vários lugares, sabe, tá dando uma força pra gente. Obrigado, Bastos, Camila, galera tá aí dando uma força. Tem Dulce, tem Alice, também tá na live. Tem um monte de Olha. gente aí
Luciana Fará, Tango por Si Solo. Olha, pessoal. Também um Ai. beijão para quem está aí, para todos, né? Nossas saudades. Gilda, a gente está... Um prazer. A gente está muito feliz por estar aqui. Eu, aí o Oswaldo, aí. Ó, o Oswaldo está aí também. Aí, Érico. Oi, Oswaldo. Um beijão, um beijo grande, meu Deus. Estou muito feliz, muito contente de ter esse contato com você, né? E um prazer participar desse live que você tem feito. Acho muito legal, muito linda a ideia, né, de estar recolhendo informações, os debates com várias pessoas e momentos, coisas importantes que foram marcantes para a dança, né, para a nossa dança. Então, parabéns para você por essa atenção, né, esse cuidado. Que nada, Gilda. Botar nossa foto aí. De vez em quando eu dar uma congelada, mas a gente vai. Voltou. Vamos, voltou. Vai voltar de vez em quando, é assim mesmo. Depois volta, vem, volta, mas o mais importante é a gente começar, sabe, ô Gilda, agradecendo muito a vocês dois, não só por hoje, mas principalmente por tudo que vocês fizeram, né? Pelo tango aqui do nosso Rio de Janeiro, pelo tango salão aqui do nosso Rio de Janeiro. Hoje a gente tem a gente tem um conhecimento muito maior, né, sobre esse momento que vocês, esse legado que vocês nos deixou aqui, né? Eu falo isso por mim, principalmente porque a gente começa agora com esse negócio da pandemia, a gente começou a fazer um monte de live para saber a importância da dança na vida da pessoa e a gente veio descobrindo várias coisas, né? Viemos descobrindo, viemos entendendo várias coisas e, graças a Deus, né, e eu digo mais uma vez para você, agradeço muito a Andréia, né, que é a sua aluna aí na Suíça, né, que eu a conheci lá em Buenos Aires, que colocou você no nosso caminho de novo. Vocês, né, o Eric e você, né, então, que ela nos colocou de novo, né, frente a frente, graças a minha amiga Andréia, nossa amiga Andréia, sua aluna. Um beijo para ela. E então a gente, pensando em um monte de coisa, eu falei assim, poxa, a gente tem que fazer uma live com a Geusa e com o Eric, né, claro, para a gente poder saber um pouco da importância da dança, né? Vocês que trabalham com dança há tantos anos, né, estão tantos anos juntos, trabalhando pela dança, né, com a dança, e fazendo isso tudo aí, né, com o tango, né, e fora do Brasil, quer dizer, a gente, né, todo mundo aqui, a gente admira muito vocês, né? Então eu gostaria muito de conversar com vocês. Então, como é que isso funciona, ô Geusa? Claro, eu queria que vocês contassem um pouco, né, antes de vocês se conhecerem, como é que foi, sabe? Como é que foi a sua vida? Como é que você chegou na dança, né? Porque você automaticamente teve uma família, para você construir isso, até você chegar no tango, teve um caminho, né? E eu queria, né, muito saber sobre vocês dois. Pode começar você primeiro, que a gente aqui não tem hora, assim, vamos dizer, o que você quiser falar, sobre o que você quiser falar, para a gente vai ser um prazer, tá bom? Tá bom, vou fazer tentar ser o mais rápido e curto, né, possível, porque, claro, de uma certa forma é interessante, né, das pessoas saberem também. Muitos nem sabem, tá no tango, mas por quê e como, né? Sempre é a pergunta, né? Como o tango, por quê? Ainda mais sendo brasileiro e tal, né? Nessa época, inclusive. Então, eu também achei bom podermos fazer juntos, assim, com o Eric, porque, como você disse ali agora, estamos há 33 anos trabalhando juntos, né, com tango, 33 anos. Então, rapidamente, né, antes de conhecer o Eric, eu já sempre trabalhei com dança, mas com outras danças, né? Bom, me formei, estudei, fiz faculdade de comunicação social. Inclusive, não queria, porque foi a época que eu optei, sabia que a dança era tudo para mim, né? Mas minha mãe, não, tem que estudar, tem que terminar, não é só a dança, né? Porque tem instrução, e ela estava certíssima.
Então, terminei, fiz a minha faculdade e, paralelo, eu fazia a minha formação de dança, que foi me profissionalizando com o clássico jazz e todas as modalidades que eram requeridas na época, né, para se tornar profissional. Inclusive, na época, nem existia o sindicato da dança, como a gente tem de uns anos para cá, né? Aí a minha prova foi no sindicato dos artistas, que antes era tudo junto, né? Atores, bailarinos e tal e tal. Então, aí eu trabalhando com a dança, em 85 eu rapidamente fiz uma viagem, uma turnê com um grupo, que eu trabalhei em grupos e musicais e tal. Aí fiz essa turnê em 85, que eu fiz, viajamos 7 meses na Europa toda, foram 100 cidades em 7 meses. Peraí, Gilda, deixa eu te fazer uma perguntinha rapidinho. Você foi para a Europa dançando, mas tu estava dançando o quê nessa época? O que você dançava? Era dança era um musical que era mais o quê? Moderno, né? Mais com a parte moderna, jazz, tinham cantores, era um musical. Nós éramos 4 brasileiros e o resto do grupo eram sul-americanos, a maioria peruanos também. Então tinha uma parte do folclore peruano, era um musical. E viajei, foi muita experiência, um trabalho árduo, mas aprendemos muito, né? E aí, quando eu voltei para o Rio, depois dessa turnê, continuando com as minhas aulas, né? Inclusive, eu dei aula no Dance Studio, que era na Machado de Assis. Lá na época o Dance Studio, né? Era da Lia com a Sheila. Com a Sheila, isso, então, com a Sheila. Para você entender o fiozinho, né, que aconteceu. Então, eu já tinha dado aulas antes lá de viajar. Quando voltei da viagem, voltei para lá, que inclusive foi lá que eu conheci o Valdir, porque ele dava aula de dança de salão. Sim. Eu não tinha contato nenhum com dança de salão, não sabia nada de gafieira que existia, de nada. Não sabia de nada. Só tinha escutado falar, porque na época, inclusive, da faculdade, isso é muito interessante também dizer, nessa minha época da faculdade, as pessoas estavam começando a descobrir esse ambiente, que tinha ficado muito encoberto. Pausado. Tinha ficado pausado, justamente. Foi nessa época disso. Nessa época. Aí eu até fui uma vez com colegas da faculdade na Estudantina, né? Mas era um suspense, entende? Nossa, ir na gafieira, sabe? Era uma coisa assim, que será, como será? E aí depois a gente viu, eu cheguei lá e falei, nossa, foi maravilhoso, era lindo, adorei, amei, não, entende? Era muita coisa que não se sabia exatamente, né? Então, aí aconteceu isso, aí voltei para o Dance Studio. Quando eu voltei da turnê, uma das minhas alunas, sabe essas coisas de alunas fãs, né? Alunas fãs, que gostava muito de mim e tudo, ela me propôs, porque aí a Sheila e a Lia estavam saindo, não queriam mais dar continuidade, continuar na academia. E aí essa aluna minha, Fátima, me propôs, falou, Josi, você não quer pegar isso comigo? Eu, na hora, eu fiquei, não, pelo amor de Deus, estou muito nova, estou acabando de fazer esse trabalho, preciso ainda estudar muito, aprender. Queria ainda viajar novamente para a Europa para ter tempo de estudar, porque uns ficaram, né? Eu tenho uma amiga que ficou em Londres, o outro na Alemanha, o outro na Bélgica. Então, eu fiquei tipo, agora vou para o Brasil, que eu não aguentava, e depois, quem sabe, eu volto, né, para estudar e fazer mais alguma coisa com eles lá. Então, nessa volta, né, que eu tinha viajado em 85, aí voltei, peguei essa coisa com a Fátima, que ela, inclusive, que me ajudou muito, porque eu não teria condição de ter pego essa academia. E aí, a partir dessa academia, comecei a conhecer mais da dança de salão, o Valdir, na época, né? Inclusive, era o que dava... Aí eu tinha dança de salão lá e outras atividades. E em 87... assisti um show de tango antes, você vê, uns meses antes de eu conhecer o Eric, eu tinha ido assistir um show de tango no Canecão, que era a orquestra do Mariano Mores, com 5 solistas. Aí fiquei maravilhada, né? Quando eu vi aquele show, falei, nossa. E aí já, na minha cabeça, com a formação de clássico, de balé, de moderno, eu fiquei super interessada, mas vendo só ao lado do show, né? A cena, né, a parte de cenário de show, que eu achei super interessante, a mise-en-scène, o que se poderia fazer, mesmo estando com mais idade, entendeu? Aí foi na minha cabeça, porque as outras danças, a partir de uma idade,
bom, a gente Claro. vai dar aula, mas eu Sim. vi naquele palco casais que já tinham uma idade certa, né, de uma certa forma avançada, mas que ainda estavam se apresentando, ainda estavam no palco fazendo show, né? Então, fiquei maravilhada com aquilo. E uns meses depois, aí chega o Eric no Rio, por acaso, porque ele tinha passado um ano em Buenos Aires. Eu vou contar. Não, ele vai contar, só quero dizer Isso, exatamente, olha só. Quando eu faço live justamente com um casal, eu gosto sempre que ele pare na parte que vou parar nessa parte. Pois é. Não, vou parar nessa parte só porque o detalhe interessante é esse. Claro, pode continuar. Essa ida dele a Buenos Aires, depois vindo ao Rio, até então eu não sabia, tampouco, muito o mundo inteiro, que existia o tango de salão. Você está entendendo? Até Esse é um porque ponto também, importante, né, porque até ele, porque durante você- esse ano... Porque o vírus, vamos dizer assim, o vírus do tango, ele já estava voando para você quando você viu no Canecão. Porque Isso, até então, fiquei deslumbrada. Adorei. você ficou deslumbrada. Fiquei Mas deslumbrada. aqui a gente não tinha, a gente só tinha, por exemplo, você está falando isso na média de 87, né? Isso. Justamente isso. Foi na época que eu comecei a dançar mais ou menos. Até eu conhecia, a gente via que era show, porque pra gente Só show. era só show, era aquele negócio de não tinha, na época que eu fui fazer aula de dança, 86 para 87, eu fazendo aula de dança, né, 87, 88, a gente via muito, a gente estava até conversando aqui em casa, aí, Carla, sobre isso, porque era a Mauri, era a Leni, fazendo aqueles negócios de, tipo, botar o negócio na meia, o dinheiro na meia da parceira, ele com aquela cara. Eu lembro como se fosse hoje, entendeu, Gilda? Só abrir esse parênteses para poder. Não tinha. Por exemplo, eu não conhecia o tango de salão. Não é isso? Então, isso que eu estou dizendo. Não só nós, né, no Brasil, mas como no mundo inteiro, na Europa, porque aí o tango estava fazendo a cruzada dele pelo mundo, né, com shows de tango na Europa e Estados Unidos e tal. Então, ninguém tinha essa ideia, o que se via era só show. Então, por isso que eu cheguei nesse ponto, que esse ano que o Eric ficou em Buenos Aires, que ele também não sabia que existia o tango de salão, foi quando ele passou a frequentar, visitar as milongas, e aí, a partir disso, é que eu fui saber também que se dançava normalmente, como a gente, que tem as gafieiras, né, que as pessoas saem, os casais, as famílias, ou no final de semana para se divertir, para dançar, para festejar, igualzinho, entendeu? Mas isso claro. até então ninguém sabia. Então Sim. aí vem essa parte. Aí, ô Eric, deixa eu falar com você agora, porque você tá o mesmo garoto de 30 e tantos anos atrás. Parabéns. Olha só, obrigado. Olha só, eu queria fazer a ligação para o passado com esse momento de hoje, porque nós todos sofremos, o mundo inteiro sofre um desafio, uma situação muito estranho de um lado e muito forte, não? Todo mundo sofreu, vocês ainda muito mais agora aí. Aqui já está melhorando um pouco. A gente está aqui no nosso lugar de aula de milonga, que a gente vai daqui a pouco poder recomeçar. Mas a gente ficou parado 3 meses também. A gente parou de um dia para outro, de 100 para 0. E como a Geusa falou, a gente trabalha agora há 33 anos juntos. A gente viveu muita coisa, muitas crises também, muitos desafios. Agora, esses últimos 3 meses... Incomparável. Excepcional. Mesmo para a gente aqui também. Sim. Então, eu aproveitei desse tempo. A gente teve sorte aqui na Suíça ainda, porque a gente não foi tão reprimido como em outros países, como a Itália, a Espanha ou a França. A gente sempre podia sair e a gente não estava tão reprimido como em Buenos Aires, está horrível também. E eu aproveitei nas primeiras semanas para passar o tempo. Eu ainda tenho guardado em casa muitos cassetes VHS, imagina, daquele tempo. Não brinca, Eric. E que eu sempre quis, nos últimos anos, sempre pensei, bom, eu tenho que digitalizar esse negócio, porque eles vão se estragando, não? Essas fitas. Então, eu aproveitei
e pouco tempo atrás eu digitalizei tudo que eu ainda tinha daquela época. Então, nas últimas semanas, eu fiquei muito lembrado de novo daqueles momentos e tempos, e daquele tempo forte, não? Que era um tempo de pioneirismo mesmo para a gente. Pioneirismo. E tem muitas gravações do Circo Voador, da Estudantina, de todo... Eu dançando com a Maria Antonieta, realmente, então, me provocou muito saudade também. Saudade, claro. Porque faz muito tempo que não voltei no Rio, mas eu pretendo voltar o mais rápido. Se Deus quiser. Aí a gente faz uma grande festa, tá? Vamos. Mas voltando, assim, a ligação desse momento para aquele passado, não? Que eu vivi agora, antes de você chamar a gente para esse live, a gente já estava bem ligado, mais próximo a esse passado. Tá? Então, como a gente disse antes, eu fiz uma formação de dança e teatro na Alemanha, em Bremen. E, por acaso, quando eu fui visitar um amigo em Berlim, eu vi um show do tango argentino, naquela época que era esse grande show que fazia sucesso no Broadway, em Tóquio, em Berlim, com Eduardo e Glória, Virulaço Elvira, Copes e Maria Neves, não? Todas essas estrelas no palco. E eu fiquei deslumbrado, não? E eu vi também que eram caras que já tinham 50 e mais, 60 e mais, e eu pensei, pô, para mim o tango, eu nem tinha ideia o que era o tango. Então, eu procurei em Berlim, onde se podia aprender isso, não tinha nada naquela época, em 85 foi isso, e aí eu decidi de ir para Buenos Aires, de ir na fonte mesmo. Com coragem, hein, Éric? Vendi tudo que eu tinha, todos os meus discos, meu amplificador, tudo, juntei uns dolarzinhos e fui embora. Cheguei em Buenos Aires com um pouco de grana e sem Éric, saber de nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha só, Éric, eu estava conversando com uma aluna que está até aí na live, ela falou assim, Marquinho, além de ter que aprender tango, a gente tem que aprender o espanhol, a língua. Aí eu te pergunto, você saiu daí. Você, automaticamente, não sei se você falava já espanhol. Não. Eu aprendi tudo lá. Olha bem, olha que é isso que eu falo, Geus, a importância, vê se você entende, Éric, a importância da dança na nossa vida. Né? Você teve essa coragem de ir para lá, a tua vida mudou completamente depois que você tomou essa decisão. Você tomou essa decisão já pensando em ser profissional? Não, quando você chegou lá? Não. Eu estava, naquela época, eu tinha 26 anos. Não? Quando eu fui para Buenos Aires, em 86, fiquei um ano lá, eu tinha 26 anos. Para uma carreira de bailarino, já era meio tarde, não? Sim. Mas eu imaginava, como eu vi naquele palco, claro. Eduardo com 50, e eu pensei, bom, talvez isso podia ser alguma coisa. Mas eu não tinha ainda a visão para onde isso podia ir ainda. Não, eu queria só, com 26 anos você arrisca, não importa tanto. Então, mas aí eu passei a conhecer, porque isso eu cheguei inclusive numa época em Buenos Aires com uma forte crise, foi logo um ano depois da ditadura, não foi o primeiro presidente que foi eleito democraticamente, o Alfonsín. Mas tinha uma grave crise econômica naquela época também. Então, as milongas eram muito tristes lá na época, porque não tinha essa fama como agora, não tinha nenhum turista de tango. Eu com meus 26 anos, eu era o único rapaz com essa idade que visitava uma milonga. Tinha umas meninas da minha idade, agora rapazes não. Tinha nada, só velhos, realmente mais os antigos, não, milongueiros, assim, dos 50 ou ainda do 40. Então, para mim foi uma experiência muito, muito forte de ir na raiz do tango, porque eu tinha muitos encontros com esses dançarinos, não famosos, mas que eram tangueiros de verdade mesmo,
todos os taxistas eram tangueiros também, então tinha muitas historinhas para conhecer a vida e um pouco o fundo cultural dessa coisa que é tango. Imagina, eu era suíço, não? Vem um suíço aí de repente e se interessa tanto em tango. Para eles eles admiraram de um lado, mas do outro lado estranharam um pouco também. Tinha Claro. só um parênteses, que tinham uns, inclusive quando eu comecei a ir com o Eric, né, para lá, porque a partir do momento que nós começamos esse trabalho, aí para mim foi assim fundamental imediatamente a minha ida a Buenos Aires, entendeu? Estudar, claro. Porque eu falei, tem que saber mais, eu não sei nada, né? Ele que me mostrou o pouco que ele sabia na época, do tempo que tinha passado lá, e isso eu tinha que ver mais, tinha que aprender, então começamos aí muito, inclusive os 10 primeiros anos da nossa carreira sempre foi nossas idas entre a Europa e o Brasil, passando por Buenos Aires. Deixa Né? eu falar um negocinho aqui, Gilson. Vou mandar um abraço aqui para Cristininha Ramos, está na live, que ela também adora vocês. Solange Dantas está na live. Obrigado, Solange Dantas. Obrigado, Cristininha. Beijão, Tem umas sushins aqui adorando participar dessa live que ela falou. Gabi, tem Mary, tá aí. Tem um monte de gente aí que está mandando recado para Deusa Aves também. A Neuza está dizendo que a partir do Circo Voador e da coreografia que vocês fizeram, que ela participou, foi aí que ela se interessou pelo tango. Tem Eliane Fischer aqui, tem Rosinha, obrigado. Aconteceu tem tanta coisa, Em né? 94 foi isso. Você vê tanta coisa, você vê o primeiro baile no Elite, né? Porque aí a gente também... Peraí, Gilson, deixa o Eric acabar. Peraí, calma aí, eu quero saber essa história bem detalhada. O primeiro baile, eu já sei. Não, Eric, olha só. Mas olha essa minha chegada no Rio também foi por acaso. Peraí, Eric. Olha só, Eric. Isso que eu quero saber, Eric. Olha só. Eu estou falando isso, Eric, porque tem 7 anos que eu vou... Reinaldo também é um dançarino de tango, tá aí também, que automaticamente ao vivo lá de vocês, talvez nunca tenha visto, mas agora tá vendo vocês aí, se Deus quiser, em breve, por mim, eu faço qualquer coisa, muitas coisas para vocês virem aqui, porque a gente tinha que realmente prestigiar vocês muito, entendeu? Mas escuta bem, Eric, olha só, eu estou falando por mim. Tem 7 anos que eu estou trabalhando tango, investindo no tango, estudando tango. E quando eu fui para lá no começo, eu não falava muito mal, eu falo português. Espanhol eu não falava. E fui para lá, fiquei 3 meses lá e foi complicado, mas a gente vai superando. Aí eu passei várias coisas. Eu imagino você, porque você não sabia quem era o professor bom, não tinha um monte de facilidade que tem hoje. Como você chegou lá, aí agora estou em Buenos Aires. Você, naquela época, não sei se você estava lá no Ezeiza ou se estava naquele outro lá, que eu esqueci o nome agora, estava lá no outro aeroporto, chegou, você foi procurar o hotel e toma milonga, e toma aula de dança. Quer dizer, tinha que pagar milonga, tinha que pagar aula de dança. Aí tem que saber quem é bom. Até você saber que existe um tango cenário e um tango salão, você tem que viver lá realmente com todo mundo para conhecer as pessoas. Como é que foi esse processo teu? Até você chegar aqui no Brasil. Eu quero que você conte até chegar no Brasil. Olha só, primeiro em 86 não existia aula de tango nem em Buenos Aires. A única maneira de se aprender o tango era, antes da milonga, sempre se organizava uma prática. Então, qualquer milongueiro que frequentava aquela milonga se ofereceu uma vez por semana de oferecer uma prática. Então, 1 hora antes da milonga, todo mundo interessado foi lá e praticando, ele mostrando uma coisinha ou outra, mas aula não era. Aula não era. Então, a única maneira, os meus primeiros passos de tango, assim, devagarzinho, foi nas práticas. Nas milongas seguintes, eu não dancei por semanas. Eu só fiquei na milonga assistindo. Assim do mesmo. início até o fim. Mas observei muita coisa. E com cada prática, eu conheci cada vez mais milongueiros, então
eu fiz amizade com uns, então eles já se ofereceram de me dar uma aula particular, que nem se chamava aula particular naquela época. Era um gesto de amizade também. Eu dava não era muito caro também, então era muito... Sim. Eles gostavam muito que chegavam jovens com tanto entusiasmo e eu estava realmente apaixonado. Eu senti logo que isso era um mundo, um universo a conhecer, não? E a descobrir. Só que eu ia falar antes, né, que eu não falei esse ponto, porque justamente quando ele foi sozinho, ou mesmo depois quando a gente começou a ir, muitos deles se admiravam, né? Como ele falou que os jovens não estavam interessados, porque houve essa ruptura, né? Como aconteceu na dança de salão no Brasil, também no Rio, né? Depois da ditadura, esse negócio todo, como ele falou. Então, os jovens queriam discoteca, rock, outras Sim. coisas, né? Então, eles abraçavam e ficavam, nossa, como queria que os netos deles ou os filhos deles também se interessassem, entendeu? Quer dizer, depois isso rapidamente foi mudando, né? Foi vindo agora cada vez mais. Agora é totalmente diferente. Mas jovens argentinos na época não tinham. Sim. Pouquíssimos, né? Aí você, né, Eric, automaticamente você é jovem, suíço, se interessando pela dança, claro que a gente, igual aqui, a gente gosta quando uma pessoa se interessa pelo samba de fora, é mais uma pessoa a divulgar. E você continuou fazendo amizade e aprendendo a língua. A gente está aprendendo a se comunicar com eles também, né, Eric? Automaticamente, né? Eu falava já, porque eu já falava francês e alemão, então com o inglês também, e o francês me facilitou um pouquinho. Eu aprendi bastante rápido, assim, eu me virei com eles. Isso não, eu tinha mais problema depois de um ano de chegar no Rio, porque eu achava, eu sei o espanhol, não vai ter problema no Rio nenhum. Eu não entendi nada no Rio, não era toda essa Aí você passou um ano lá, aí depois você começou a dançar, você começou a abraçar as mulheres, você novo, suíço, bonito, tá dançando, já começou a desenvolver a tua dança, porque você sabe que o negócio e lá lá já se praticava de tarde e de noite, ou não tinha tarde? Tinha tarde já. Também. Então você toma ali milonga à tarde e milonga à noite. E milonga de madrugada. Todo dia. E ainda não tinha laviruta nessa época? Não. Foram mais esses clássicos como Sunderland, o Social Rivadavia tinha. Canning, já tinha o Salão Ideal, o Canning tinha também já. Mas o paracultural não tinha muita coisa. E uns de bairro, né? Daqueles clubes de bairro, era o que acontecia muito também. Bem autênticos ainda, bem autênticos. Bem densos. Quando aí você passou, você falou assim, quando você passou, mas você já foi programado para lá para poder passar um ano ou você passou um ano por acaso? Eu passei um ano por acaso, porque eu passei tanto como eu tinha de... Quando eu chegava a $40, eu tinha levado uns $2.000 para lá. Eu vivei com $2.000 um ano lá. Um ano? Um ano, tá? Bom, também porque depois de um tempo, todo mundo me convidou para ficar em casa, então eu não pagava hotel, e era muito... Trocando os dólares, lá você vivia com $3 por dia, sem problema, tá? Porque era tudo, a inflação era tremenda, era de mais de 200%, então você vivia bem com dólares. Mas eu sempre me fiz porque eu tinha o voo, porque eu tinha arrumado um voo muito barato da Europa, que saía de Berlim Oriental, na época, passava pelo Canadá, Peru, até chegar em Buenos Aires, e a volta era do Rio para Casablanca e Berlim. Então a volta não era de Buenos Aires. Então eu sabia, quando eu voltar para casa, eu vou ter que ir para o Rio para tomar o avião no Rio. E naquela época eu fiz amizade com um músico chileno que vivia no Rio. João Vasconcelos. João Vasconcelos se chamava. Agora não sei se ele vive ainda no Rio ou no Chile. E ele me ofereceu, olha, quando você vier para o Rio,
vem para minha casa, seja bem-vindo, eu vou te mostrar o Rio um pouco. Eu contava de chegar no Rio, ficar 2, 3 semaninhas antes de voltar para casa. E acabei de ficar 1 ano no Rio depois. Também. Também. Para poder mudar, mas aí você já veio de lá, você já veio também, o Érico, praticamente, cá pra gente, né, com uma profissão. Porque você já Não. Isso foi... Eu cheguei com um certo conhecimento básico do tango, que eu considero hoje em dia, não, com tudo que eu sei agora, era muito modesto, porque eu sabia de tango de salão. Tá? Mas eu me virava já um pouco na milonga e... Uma pequena parte. Como você falou antes, que é outro detalhe, você chega, como ele chegou lá em Buenos Aires, sem falar o idioma, sendo estrangeiro, não sei o quê, é muito difícil você até descobrir o lugar certo para ir. Com quem trabalhar, quem é bom mesmo ou não. Né? Porque, Sim. sabe, isso leva um tempo. Depois a gente vai tendo mais conhecimento, como aconteceu, né? E aí as pessoas, não, tem que ir no lugar tal, tem que fazer com fulano. Mas nesse início todo dele, que se demorou meses, né, para ir no lugar certo, para ter uma alça, isso, né? E no demora. Rio também, foi por acaso, depois eu fiquei umas 3 semanas e procurando as possibilidades. Aquele músico, ele me ajudou, ele me fez um contato com o meio de dança, mas não de salão. Com o Angel Viana. Isso. Angel Viana. Eu tive um encontro com o Angel Viana e ele foi muito aberto e muito gentil e me falou, olha, eu vou tentar organizar um curso para você, mas como era o meio de bailarinos, não tinha muito sentido. Dança contemporânea, inclusive. Né? Até que ele me falou, quando isso não deu certo, ele me falou, olha, eu sei que aqui em Botafogo, há pouco tempo, abriu uma grande escola de dança de salão. Se chamava Chiquinho Gonzaga, do Jaime Arocha. E ele me fez o contato com o Jaime. Quando eu troquei meus últimos $20 que eu tinha ainda no bolso, eu dei minha primeira aula lá no Jaime, porque o Jaime me convidou para abrir uma turma de tango. E eu não falava português ainda. E ele falou, olha, eu organizo para você, vamos ver quantas pessoas vêm. Eu não sei se tem interesse, mas eu imagino que vai ter. Quando eu chegava naquela primeira aula, tinha 80 pessoas de frente de mim. Eu sozinho, sem falar português, tinha uma menina, Beatriz, se chamava... Não sei se você lembra da Beatriz, que trabalhava com o João Carlos. Uma época ela dançou até um período com o João. Então ela traduzia para mim. Ela fez dança de salão, frequentava muito o circo, foi aluna nossa depois também do tango, né? E ela era professora de inglês, então ela que ficou Então ela traduzia um pouco, traduzia. Só que eu vi, depois de uma aula porque aí eu vi, pô, agora você é professor, você tem que mostrar o que você sabe fazer. O Inácio está aí na live, o Inácio eu acho que o Inácio dessa época, né, Inácio? Era sócio. Era o sócio até confirmar isso. Eu acho que o Inácio nessa época já era o sócio de lá, né? Era o Inácio. Era em agosto de 87. Eu abri a primeira turma de tango. Aí você não conhecia a Geus ainda não conhecia a Geus. Espera. Mas aí eu vi, pô, eu preciso de uma parceira, pelo menos para poder mostrar um pouco, não? Porque sozinho, como você vai fazer? Aí tinha uma menina argentina, de 18 anos, que era bailarina, que não sabia nada de tango, mas que eu ensinei uns básicos, só para ela me ajudar, para ela me assistir na aula. Isso umas 2, 3 vezes, e eu me lembro... Isso foi 14 de setembro, eu sei porque é o aniversário da Geusa. Foi uma sexta-feira. Foi talvez a 4ª ou 5ª aula que eu dei. Aí eu vi logo que sempre tinha um pessoal assistindo, sentado assistindo. Aí eu vi uma menina, assim, a Geusa, que observou bem durante toda a aula. Ela ficou quietinha, olhando, observando. E quando eu terminei a aula, ela veio se apresentar. E falou, olha, eu sou a Geusa, eu sou dono de uma outra academia, onde tem aula de dança de salão também, e fiquei super interessado, Isso foi numa sexta-feira. Aí,
Aí eu senti, opla, isso... Aí eu já peguei o gostinho do Rio. Aí eu pensei, isso pode dar certo aqui, não? E aí, isso foi numa sexta-feira. Aí ela se ofereceu de a gente se encontrar para conversar, porque, só esse ponto, né? Eu fui até lá porque eu já conhecia o Jaime na época, inclusive, né? Como eu falei antes, eu não tinha contato, não fazia nada de dança de salão e tal, e conheci o Jaime através de um amigo meu, bailarino de dança contemporânea, o Mauro, foi quem me apresentou. E na época o Jaime estava querendo, você sabe, ele fazia, né? Eu já querendo estilizar, fazer o show, mais para a parte do show, então o Mauro me apresentou, ele falou assim, olha, ela é bailarina, quem sabe, pá. Aí, bom, teve uma época que a gente fez umas coisas, umas apresentações estilizadas, né? Porque não era nada de tradicional de salão. Então, como eu conheci o Jaime na época, ele me telefonou dizendo, ele falou assim, olha, tem um suíço que está aqui na academia de brinquinho, ele falou assim, que dá aula de tango. E lá no Dance Studio, na época, você sabe como é, as pessoas já tinham escutado isso. Aí uns já tinham vindo me perguntar, olha, você soube que tem um suíço aí dando aula? Porque aí muita gente, você sabe, muitos se interessavam pelo tango, né? Tango sempre foi, nossa, o tango ápice da dança, né, e tal, e tal. Aí eu falei, ó, eu escutei falar alguma coisa, mas então de repente vou até lá para ver. Aí foi o que aconteceu. Aí eu fui até com uma aluna minha, que eu dava aula de jazz, de alongamento. Aí fui com essa aluna numa sexta-feira lá para assistir a aula e tal. Então, como ele está dizendo, aí eu falei, olha, eu nem pensei que ele fosse vir, sabe? Porque eu falei, pô, ele já está aí no Jaime, tem um monte de gente. Eu falei, pô, o cara não vai nem... Eu só comentei, falei, olha, tem essa academia, as pessoas se interessam muito por tango, quem sabe e tal. Aí, quando foi na segunda-feira que eu cheguei para abrir a academia... 10 horas da manhã eu já estava lá. Ele já estava lá. Ué, suíço, tu quer o quê? Claro, claro. Eu não sabia. Não, e já chegou com um plano, já com as disponibilidades, os horários, o dia, o que podia ser feito, que não foi. Eu falei, nossa, eu fiquei assim, né? Então, assim começou. Então, o melhor... nisso tudo Deixa eu botar só um parênteses só, o Geusa e Eric. Queria, mais uma vez, agradecer ao Jaiminho, né? Claro, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, mas o Jaiminho, pô, mais uma vez, né? As coisas aconteceram, principalmente graças a ele também, né? Essa força de ter dado para o Eric, graças a Deus, sabe? Claro. Essa força de ter a gente tu vê como é que as coisas, Deus também coloca você vê o destino, hein? Destino, claro. Isso incrível, né? Porque ele não incrível. iria ficar no Rio, ele não iria ficar no Rio. Aí tu vê, de claro. repente, ele cair lá na escola dele, me conhecer, quer dizer, conhecer você. É isso que eu estou falando, porque, o Eric, o que acontece? A gente tem que dar a César o que é de César, né? Pô, a gente olhou o Jaiminho, graças a Deus, também tem uma áurea muito excelente. Né, a gente sempre falou e sempre respeitou, e quero mais uma vez aqui tirar o chapéu para ele, e várias pessoas já passaram pela live falando sobre Oswaldo, falando sobre Jaiminho, falando sobre vários. Aqui sobre Carlinhos Jesus, sobre vários. Né, a Valdeci e outros profissionais que são excelentes também. E agora você está aqui, né, vocês estão aqui, né, e você vê bem, você foi parar graças a uma amiga, né, a um amigo que apresentou o Jaiminho. Esse músico que primeiro porque foi esse músico que falou para ele, nossa, você estava em Buenos Aires, fez tango, acho que aqui as pessoas se interessam muito, mas tinha apresentado ele nesse ambiente de dança contemporânea, que não tinha a ver, que não né? tinha, não era o meio certo. E aí foi o Angel Viana. O Angel Viana que falou, colocou... olha, eu acho, se eu não me engano, tem um meio de dança de salão, de dança de casal, uma capapapá, e né, fez esse contato. Que agora, o fato é que no mesmo dia, naquela segunda-feira, a gente decidiu de começar a trabalhar junto. Então, eu comecei a passar, a gente começou todo dia, de manhã. Eu passei o pouco que eu tinha na época, eu passei para ela. A gente abriu uma turma lá no Dance Studio, ela já me assistia, e depois de 2 meses... Continuava com as minhas outras aulas, né? Por isso foi... Eu continuei lá no Jaime um tempo também, e depois de 2 meses a gente já fez a primeira viagem para Buenos Aires. Aí que a Maria Luísa, que é a nossa amiga também do tango, também aqui, falou, eu fui aluna da primeira turma de tango de Geusa e Eric.
Tá vendo? Aí, por Porque aí tem você os tinha. queridos, né? Você vê as pessoas que, nossa, sem eles, muito não teria acontecido também, porque houve uma grande fase. em Esse é que- o nosso supervisor, se você Tá também... vendo? Sim, estou vendo. Aqui eu tenho 4. Tá bom. Mas aí fala, Geusa, como é que Então, é? aí só para você ver, é importante isso, porque tem até alunos que até sabem desse início e tudo, quando a gente tinha chance, né, de conversar, contar e tal, mas muita gente não sabe, né? Claro. Como ele Por chegou, como a gente começou e tal e tal. Depois, em 88, foi o tempo que nós ficamos no Oswaldo, no Casarão. Sim, Quando eu lembro te disso. vi, quando Eu a já gente estava lá se no via, Oswaldo. você já estava lá. Lá Aí a gente no via Oswaldo. você, mas sempre foi assim, oi, olá, tudo bem, né? Foi. Cumprimentava e tal, mas nunca teve a chance de conversar tanto e tal. Sim. Mas aí ficamos um bom tempo lá no... Porque aí eu já não estava, já não tinha o Dance Studio, porque aí eu já Sim. tinha viajado e tal, tinha passado por uma prima minha, e aí a gente começou, dava as aulas particulares lá no Oswaldo, no Casarão, né, que ele também acompanhou e viu todas as pessoas que vinham lá. Muita gente apoiou a gente. Olha, nem dá para citar todos. O João Carlos Ramos, o Carlinhos mais também tarde, demos o muito Osvaldo. Olha, a gente teve, ou eu tive a sorte, talvez, Marisa, a escola da Marisa. Marisa, eu lembro. muita gente. Olá lá, os Reis também. Irmãos Reis. É. Olha, eu tinha a vantagem, vamos dizer, primeiro dica, eu acho o tempo era feito e perfeito para isso acontecer naquela época com tango, porque a circunstância foi perfeita. Tinha o Circo Voador, que foi uma plataforma que divulgou maravilhosamente. Não? Depois, eu, como suíço, como estrangeiro, vindo... porque, é claro, entre a dança de salão tem as feiras, não tem as tem as competências e as competições, tem tudo, não é claro, em todo mundo é assim. Mas como eu chegava importando uma coisa nova, na verdade, então eu fui na maioria dos casos foi bem acolhido por todos. Claro que sempre tinha umas invejas, talvez, mas isso tudo é normal. Mas eu fui sempre muito bem acolhido por muita gente, por muitos profissionais que abriram a escola para mim. Diríamos até mais ciúmes, né? Ciúmes também. Claro. Porque também tinha um ciúme de determinadas pessoas, da Geusa, com um estrangeiro. Quer dizer, tudo isso acontece também, é normal. Claro, acontece. Mas eu acredito tudo isso a gente superou primeiro com seriedade, com profissionalismo, não? As pessoas perceberam depois de pouco tempo que aqui se formava uma parceria profissional, não? E séria. E além de tudo. Não? Claro. Então tudo isso foi a nosso favor também. Então aconteceram muitas coisas boas e o Circo Voador realmente Sim, Éric, porque olha só, o interessante é o seguinte. Nós aqui no Rio de Janeiro, vou falar agora por nós, né? Aqui, carioca do Rio de Janeiro, do Brasil, eu acredito, nós sempre gostamos de dançar, sempre. E a gente gosta de dançar salão. Aqui um monte de gente gosta de dançar salão, né? Claro, automaticamente. Você veio de lá para cá, você apresentou o tango salão para a galera. Você veio, apresentou o tango salão, porque quando eu te conheci lá no Oswaldo, diga-se de passagem, porque eu estava começando a fazer aula de dança, então o meu negócio também era... Eu não fazia aula de dança no Jaiminho, eu fazia aula de dança na Ieda Cardoso, que era uma outra escola, era na Democrático. Lá pelos anos de 88, quando eu conheci o Oswaldo, eu fui conhecer Russo, porque o Russo, ele, na época que ele estava dando aula, ele deu aula lá no Dance Studio. Né? Depois que o Valdir saiu, aí foi ele que ficou... Ele entrou... Então, o que acontece? Eu estava numa outra vibe, eu não estava na vibe do tango, então eu nem estava lá, eu estava lá curtindo a minha... Mas nós sempre gostamos de dançar. E a primeira vez que eu vi vocês lá no Oswaldo, diga-se de passagem, e eu também já tinha visto em apresentação de dança no Circo Voador, mas a impressão que a gente tinha quando via vocês dois dançando era que vocês já eram parceiros há muito tempo. E que era uma coisa até fácil de fazer. Vamos dizer assim, porque você não era aquele cara que fazia aquelas coisas de... Né, pô, vocês não eram
mas dava a impressão que que estavam encaixados e tal, que a gente via que era uma coisa que era viável para a gente dançar. Diferente do tango, diferente daquele tango que é mais show. Né? Que é Claro, coisa... alimentando clichês também. Então não era o caso de vocês. Aí você, automaticamente, você passou a divulgar isso por vários lugares também. Né? Você, claro, você passou na academia do Jaime, você passou lá no Dance Studio, você passou na Marisa, que eu lembro muito bem que nós fizemos aula lá na Marisa, que você também dava aula na Marisa, isso deve ter sido lá pelos anos de 89, mais ou menos, 90, por aí. 90, 91, por aí, não lembro agora direito. Depois no João Carlos, no Carlinhos também. No Carlinhos. Então vocês foram... Carlos, a gente fez bastante coisa também, né? Várias apresentações juntos, usou também o espaço dele para dar aula, depois na casa de dança do Carlinhos, né? Tá, mas aí, ô Eric, olha só, a minha pergunta cabe no seguinte, eu sei que a gente vai... porque o tempo passa muito rápido, tá vendo? Por que pareça, o tempo... Eu falo sempre aqui isso, as pessoas às vezes ficam Marquinho, não tem muito... Eu falei, olha só, a gente acaba muito rápido, a gente quer falar mais coisas, mas às vezes acontece que fica muito complicado. Eu vou até pedir às pessoas que estão aqui, que se vocês puderem, claro, a gente abrir um pouquinho mais, porque eu sou obrigado a encerrar a live, quando bater 1 hora, o Instagram corta. Ele acaba com... Ele corta. A gente faz uma outra vez. Uma outra vez. Isso foi o primeiro capítulo. Hoje. Aí o segundo capítulo de uma outra vez. Mas aí só um pontinho importante, porque se cortar depois é justamente quando você Não, olha só, deixa eu falar. Se vocês quiserem, a gente corta e eu puxo de novo agora mesmo. Ou então a gente, não sei, vocês que sabem, se você quiser, a gente fica mais uns 15. A gente pode ficar mais uns 15, 20 minutos ou meia hora. Eu encerro a live. Quando ela acabar, eu encerro e a gente abre uma outra para a gente poder concluir, para também não tomar muito tempo de vocês. Talvez até melhor, porque é diferente melhor. do horário, de tudo. Isso, é melhor. Então, eu prefiro que a gente encerre agora e eu abro uma outra agora mesmo. Tá bom. Tá legal? Eu vou abrir agora uma outra. Por quê? Porque senão a gente fica mais à vontade. Um pouco. Tá bom. Espera um pouquinho só a galera aí, que eu vou encerrar essa e vou abrir de novo. Tá legal? Então espera aí que eu vou encerrar e vou chamar você de novo. Tá legal? Até logo. Galera, eu vou encerrar, porque como a gente começou antes, um pouquinho, eu tive que encerrar para poder a gente recomeçar, que senão daqui a pouco a gente vai perder o fio da meada com eles. Eu não quero isso. Tá? Eu vou gravar essa aqui e vou voltar agora mesmo, tá?